bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai falar aqui sobre quais são os assuntos que mais caem na prova do PSC1. Então presta atenção nessa aula, nesse vídeo, porque ele é muito importante, independentemente do seu momento de jornada. Você pode estar no início da preparação ou na reta final, ele vai servir de qualquer forma, porque em qualquer momento da sua trajetória é importante que você saiba quais são os conteúdos que mais caem na prova para que eles sejam priorizados, beleza? E pessoal, dentro de língua portuguesa, é importante que vocês entendam que o perfil do PSC é um pouco mais gramatiqueiro e um pouco mais específico. Então não espere questões muito fáceis, questões que você consegue deduzir ali, que você consegue, sabe, fazer um enrolation, porque dentro da prova do PSC, na parte de gramática, já é um pouco mais puxado. Então se você não revisou esses conteúdos, você está na reta final, recomendo que você faça uma revisão principalmente baseada em questões. Gramática é interessante que você faça mais questões, beleza? Então o que mais caiu aqui dentro da prova do PSC? Primeiro disparado, sintaxe, que é a parte mais de estruturação da frase, principalmente a questão de regência verbal, concordância verbal e nominal. Dá uma olhada nessa parte porque ela é relevante, tá bom? Não, tanto para o CIS quanto para o PSC. Os dois vestibulares eles cobram essa parte aí. Claro que com abordagens diferentes, mas é importante. Além disso, vai te ajudar na redação também. Então, não é um desperdício você se aprofundar na sintaxe e estudar bem esse conteúdo. Depois, a gente tem aqui a parte da morfologia, que é a questão da estruturação das palavras, formação das palavras, enfim, toda aquela coisa. A gente tem também aqui a parte de fonologia, que está relacionada ao som das palavras e tudo mais. Aí a gente vem aqui para períodos e origens, depois, origem da língua, interpretação de texto, que tem em qualquer prova, independentemente se é de língua portuguesa ou não, você vai precisar de interpretação de texto, coesão e coerência, que também vai te ajudar nas redações, variações linguísticas, morfossintaxe, semântica e classes gramaticais. Olha só, tem um salto considerável aqui em relação aos conteúdos que mais caem. Você pode ver que disparados são esses três, sintaxe, morfologia e fonologia. Então, se está na reta final e não deu uma estudada tão boa em gramática, não pode deixar de ir para a prova sem saber essa base fundamental aqui. Porque você entendendo isso daqui, você consegue desenrolar uma boa parte desses outros conteúdos. Foca principalmente aqui nessas três categorias, nesses três módulos, porque eles são os mais relevantes dentro da prova do PSC. E outra, pessoal, como eu falei para vocês, faça exercícios. Se você está num período de reta final, não vai ficar só tentando se aprofundar em teoria, beleza? Aí, galera, dentro de literatura, o que é que mais cai? Primeiro, barroco, depois arcadismo, quinhentismo, literatura afro-brasileira e modernismo. Olha, literatura é um conteúdo, assim, muito tranquilo de se estudar. Literatura, você estuda tudo assim, se você quiser deixar para estudar assim, um mês antes da prova, você estuda porque é um conteúdo que você assiste o quê? 1, 2, 3, 4, 5 aulas. Vamos dizer aqui umas 6 ou 7, porque modernismo tem um pouco mais de aulas. 7 aulas aqui. Você mata toda a literatura do primeiro ano. Então é muito tranquilo, tá? Se você não tiver revisado esses conteúdos, recomendo que, e você tá na reta final, pega uma mapa mental ali, vê na internet, não gaste seu tempo com aula, tá? Só vai pro resumo bonitinho. Mas se tiver tempo suficiente, assiste as aulas bonitinho, faz as questões. Inclusive, essa parte aqui de literatura afro-brasileira, ela tem dentro do Sou Vestibulando, que é a nossa plataforma online focada nos vestibulares da região norte, tá bom? Ela geralmente não tem aí tanto no YouTube, mas tem dentro do Sou Vestibulando. E aí, pessoal, dentro de história, o que foi que mais caiu aqui? Só lembrando que os principais conteúdos é aqui, barroco e arcadismo. Então, tá 2 dias da prova, 1 dia da prova, não deixa de revisar barroco e arcadismo, ok? Dentro da parte de história, quais são os conteúdos que mais caíram? Primeiro, mundo moderno aqui, depois mundo antigo, a parte de, principalmente, Grécia e Roma, ok? Depois, a questão de nascimento do mundo ocidental, mundo medieval e especialmente aqui a parte do feudalismo. Aí a gente tem aqui a história antes da escrita, que é basicamente... Opa, aqui eu só dei uma erradinha aqui. É para essa parte ficar bem aqui embaixo. Feudalismo. Aqui nessa parte de a história antes da escrita é basicamente pré-história. Ok?
Aí a gente vem um pouco para o Estado do Brasil, né? Redemocratização do Brasil, Segunda Guerra Mundial, Oriente Médio e noções de tempo histórico. Então, como eu falei para vocês, a prova ela sempre tem ali os principais conteúdos, né? Que você não pode deixar. Sempre tem o top 2, o top 3. Aqui no caso, o top 3 é o quê? Mundo moderno, que é bem vasto, né? Mundo antigo, principalmente Grécia e Roma, e a parte do nascimento do mundo ocidental. Foca em revisar esses tópicos aqui, os tópicos dentro desses grandes módulos, porque eles são bem relevantes dentro da prova do PSC1. Dentro da parte de geografia, o que foi que mais caiu? Primeiro, questões ambientais. Eu sempre falo para o pessoal, dá uma focada em questões ambientais, porque questões ambientais caem em geografia, questões ambientais caem em biologia, questões ambientais caem às vezes em química, questões ambientais caem às vezes em redação. Então é um conteúdo coringa que vai te ajudar bastante, principalmente a galera que estudou pro Enem sabe que é muito relevante que ecologia é um dos assuntos que mais caem. Então, cara, esse conteúdo aqui, ele é muito relevante não só para o PSC, ele é relevante para outros vestibulares e para outras áreas. Então, dá uma atenção para questões ambientais porque é muito relevante. Depois, solos e camadas, dinâmica climática, vegetação e biomas. Olha aí, ó, as questões ambientais também envolvendo aqui um pouco da vegetação e biomas. Bacias hidrográficas, mapas e representação cartográfica, linguagem cartográfica, tecnologias cartográficas e geografia moderna. Olha só que interessante. Eu dei aqui uns conteúdos que mais caem para vocês, mas especificamente esses três últimos tópicos aqui, eles envolvem cartografia. Então, cartografia não é só um tópicozinho, não. São 3 tópicos. Você tem que dar uma atenção para cartografia. Não deixa de revisar cartografia e não deixa de revisar, principalmente aqui, questões ambientais e solos e camadas. Como tem muitas questões ambientais, eu recomendo que você dê uma olhada nas provas antigas para ver, ou se você tiver, por exemplo, a nossa apostila de questões, ver quais foram os assuntos que mais foram cobrados lá na parte de questões ambientais e treina justamente com esses conteúdos, porque são muitas questões ambientais, então treina as certas, ok, pessoal? Também aqui embaixo, África, não sei porque tem Roma aqui embaixo, acho que foi um erro da diagramação, mas beleza. Na parte de biologia, está bem escancarado. O que mais cai aqui é citologia e histologia. São conteúdos também um pouco mais densos, né? Tem muito conteúdo dentro de citologia e muito conteúdo dentro de histologia. Eu acredito que cada matéria ela tem uma forma específica de você revisar, uma forma específica de você estudar. Para gramática, eu acredito, cara, que o que mais faz diferença é você fazer exercícios, tá? Principalmente se estiver na reta final. Não adianta ficar só lendo resuminho, tem que ir direto para as questões. Literatura, eu acredito que você pode só focar nos resumos. Eu tô falando assim pra galera que tá na reta final, pra galera que não estudou, pra galera que tá assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Foca nos resumos. Não tem tempo de fazer questão? Faz resumo. É claro que a sequência ideal é você assistir as aulas, fazer questão, fazer simulado, mas eu tô falando agora com a galera da reta final. Como que você pode revisar da melhor forma para cada matéria? Aqui, exercícios, aqui em literatura, resumos. Na parte de história, você também pode dar uma olhada nos resumos, porque são conteúdos um pouco mais densos, né? Ou você pode ir direto para as questões também. Eu daria uma olhada nos resumos. Aqui na parte de geografia, algumas partes eu olharia resumos, mas outras partes mais decorebas, eu faria ali os flashcards. Para quem usa o Anki sabe que é muito bom. Focaria ali nos flashcards. Eu vou colocar aqui Anki como flashcards. Aqui em biologia também, galera, eu usaria o Anki, tá? Porque tem muitos conceitos que dá para você decorar. Se por acaso você não fez os seus flashcards, se você não usa o Anki, não vai inventar de fazer nessa reta final. Tenta dar uma revisada ali pela internet, tenta dar uma revisada ali pelas aulas ou pelos resumos, enfim. Isso daqui é para quem tem flashcard, tá? Para quem faz. Então, voltando aqui. Citologia e histologia, conteúdos muito extensos. Também recomendo que você vá lá, veja as questões da apostila que você tem do PSC. A gente tem a apostila do PSC, inclusive, e aí você vê o que mais cai dentro de citologia. É membrana plasmática? É organelas? É transporte pela membrana? Enfim, vê o que mais cai e dá uma revisada nesses conteúdos, porque a citologia é um conteúdo extenso. E aí, às vezes, você vai lá estudar o conteúdo de citologia, mas não é um tópico recorrente. Então, por exemplo, vai estudar especificamente tipos de células e não é um conteúdo que caia muito. Cai mais membrana plasmática, organelas e transporte. Então, dá uma olhada lá.
do que mais cai. Aqui na parte de histologia, a mesma coisa. Às vezes cai mais tecido epitelial do que tecido, outros tecidos. Enfim, dá uma olhada mais, principalmente naqueles que mais caem. E isso você vai ver através das questões, da apostila, das provas antigas, enfim. Depois aqui, ecologia, teorias da origem da vida, fotossíntese, metabolismo celular e vitaminas. Esses aqui são tópicos um pouco mais fora, né? Um pouco menos mais separados, mas o que realmente mais cai em peso é citologia e histologia. Dentro de física, pessoal, física e química e matemática são conteúdos que eu sempre alerto pra galera que não adianta, às vezes, você estudar só os conteúdos que mais caem, porque são conteúdos acumulativos. Então, esses conteúdos você precisa ter base para poder fluir neles, ok? Então, essas dicas aqui de você estudar só o que mais cai, ela é ponderada quando você não tem base. Se você tiver base, beleza. Se você não tiver base, aí realmente, e tá na reta final, não tem para onde correr. Mas sempre buscar primeiro fazer ali a base nessas matérias especificamente, né? Física, química e matemática. Ok? Então, quais são os conteúdos que mais caem aqui na parte de física? Disparado aqui, cinemática, depois dinâmica e hidrostática. Depois a gente vem para gravitação, ordem de grandeza, energia e impulso, astronomia, termologia, gravitação, termodinâmica e eletrodinâmica. A gente também tem a prova concentrada ali em principais 3 tópicos, né, que são cinemática, dinâmica e hidrostática. Aqui na parte de física, galera, também é aquele tipo de matéria que você resolve fazendo exercício, tá? Vou colocar aqui só o exercício. Não adianta tentar ficar decorando fórmula. As pessoas pensam, eu vou decorar um monte de fórmula e vou conseguir resolver questão. Não vai. Não é porque você sabe a fórmula lá do sorvetão, as fórmulas da cinemática, que você vai necessariamente conseguir resolver as questões. Essas matérias de exatas você tem que revisar através de questões, não tem jeito, porque é justamente fazendo essas questões que os seus padrões neurais vão se formando e você consegue entender o caminho da resolução das questões. Não vai perder tempo falando fórmula, bonitinho, post-it na parede, achando que você vai acertar a questão só por saber a fórmula, porque não é assim que funciona. Confia em mim, eu sei o que eu tô te falando, eu já trabalho com alunos há muito tempo, alguns anos, e eu te garanto que só colar fórmula de teorias, fórmulas ali matemáticas, físicas ou químicas não vai te garantir o acerto da questão. Se a questão for ridiculamente fácil, beleza, só tipo aplica e cola, copia e cola lá, o arma efetua, beleza, mas a maioria das questões não são. Então não faça isso, ok? Vá para as questões. Dentro de química, o que mais caiu? Primeiro, ligações químicas, modelos atômicos, reações químicas, elementos químicos, materiais e propriedades e funções inorgânicas. Química geralmente é um conteúdo que é um pouco mais extenso, né? Um pouco mais dividido. Então tem mais conteúdos para você estudar. O interessante desses conteúdos aqui é que todos eles têm uma característica em comum, que é o seguinte: eles são decoreba. A Química 1, eu acho ela muito mais de boa que a Química 2, porque ela não tem tantos cálculos assim para quem é mais de humanas e de biológicas, né? Então, isso daqui, cara, vai fazer um Anki da vida lá, os flashcards, enfim, porque vai te ajudar. Mesmo que você não tenha estudado tão profundamente, se você decora isso daqui, isso vai te ajudar. Então, pede lá pro ChatGPT fazer, se você não fez, enfim. Eu tô dando dicas aqui, reforçando, né, para quem não estudou bem nessa reta final. Então, revisa esses conteúdos aqui, tenta decorar, é tudo decoreba. Ligações químicas é muito decoreba, modelos atômicos super teórico decoreba, reações químicas um pouco mais decoreba, elementos químicos super decoreba, materiais e propriedades decoreba, teoria de 100% e funções inorgânicas que também é muito decoreba. Se você for bom de decorar e você não tiver estudado tão bem assim, você consegue desenrolar a parte de química. Não precisa ir tanto assim direto para as questões. Se fosse química 2 ou química 3, a parte de reações orgânicas, beleza. Mas como é uma parte mais teórica, vai para os resumos, os mapas mentais, os flashcards. Se a gente fosse falar aqui, de estequiometria, cinética química, eletroquímica, equilíbrio químico, aí eu te diria, vai fazer exercícios desses conteúdos. Mas, se for só essa parte teórica que tu vai revisar, vem para o Anki, vem para os modelos ali para decorar, ok? Se for revisar esses outros aqui,
foca nos exercícios, tá? Cada conteúdo tem uma especificidade e você consegue aprender melhor dependendo da metodologia. E aqui, galera, dentro de matemática, o que foi que mais caiu? Primeiro aqui, sequências numéricas, né? Principalmente, especificamente PA e PG. Depois, a gente tem aqui a parte de matemática básica. Cadê? Razão, proporção, regra de 3, trigonometria, porcentagem, geometria plana, função do segundo grau, estatística, função do primeiro grau, combinatória e juros simples, que também está dentro de porcentagem. Mas olha só, aqui tem uma questão um pouquinho complicada. Por quê? Para você ir bem aqui em razão, proporção e regra de 3, você também tem que entender de porcentagem, porque a maioria das questões leva em consideração a questão da porcentagem. Então, tem que estudar, tem que estudar. Para você ir bem em trigonometria, você tem que estar safo em geometria plana. É um pouco mais interligado. Então, esses conteúdos aqui, eles são os mais relevantes, tá? E às vezes, mesmo que porcentagem caia menos, ele também faz parte de muitos desses outros conteúdos aqui. E você precisa necessariamente de geometria plana para ficar bom em trigonometria. Quanto mais competente você é em geometria plana, mais é a sua probabilidade de ser bom em trigonometria. Então, esses são os principais conteúdos aqui da parte de matemática. Aqui também, galera, é exercício, tá? Não tem para onde correr, exatas, é fazer muito exercício para você decorar. Se falta, assim, 2 dias para a prova, 1 dia para a prova, e você precisa revisar, pega uma lista, gera uma lista na internet ou então usa a nossa plataforma. A gente tem o estuda.com para os nossos alunos, a gente tem outras listas específicas dentro das nossas apostilas e faz as questões relacionadas aqui a esses conteúdos, beleza? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa aula ajude demais vocês nessa reta final ou em qualquer momento que vocês estiverem da sua preparação, beleza? Até a próxima!